já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo. E é importante, Mina, dar uma explicação para quem está nos acompanhando, porque nós estamos no recesso parlamentar, onde não ocorrem as reuniões. É importante salientar que no recesso só não acontecem as reuniões legislativas da Câmara. Por isso que esse período é chamado de recesso. Mas fora isso, a casa continua aberta normalmente, inclusive atendendo a população das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Lembrando que a recepção da Câmara Municipal de Campinas para entrada aos gabinetes e aos demais setores é pela Avenida da Saudade 1004. Neste período, os vereadores continuam a protocolar indicações que são encaminhadas à Prefeitura normalmente, requerimentos e projetos de lei. No caso dos requerimentos e projetos, esses passam a tramitar a partir de agosto, ou seja, quando volta o período parlamentar, quando são retomadas as atividades. Lembrando que a reunião volta a acontecer a partir do dia 2 de agosto, nós já temos aí a reunião ordinária para discussão e votação dos projetos. Também continuam outros trabalhos realizados pela Casa ainda no mês de julho, como palestras e eventos, inclusive solenidades. A gente lembra que no dia 14 de julho, que é o aniversário de Campinas, acontece aqui nesta casa a entrega da medalha Carlos Gomes, que é concedida às pessoas que se destacam por contribuição no campo artístico. Ou seja, recesso parlamentar só de reunião, mas tem muito trabalho aqui. Exatamente, nós vamos mostrar todo esse trabalho aqui no nosso Câmara Total durante todo o mês de julho. Mirna, você falou há pouco sobre palestras, sobre evento. Vamos mostrar aqui porque na última semana teve um evento, uma reunião sobre prevenção às drogas. Foi na última quinta-feira, a gente teve o mês de Junho Branco, com várias atividades legislativas falando sobre prevenção. E no Junho Branco, aí na última quinta-feira, foi uma conversa com órgãos públicos e entidades envolvidas na prevenção de drogas. O evento que marcou o mês teve o objetivo troca de informações e debate sobre as ações realizadas no município. Em parceria com o Conselho Municipal de Entorpecentes, o COMEN, a Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas e a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, a Câmara Municipal promoveu, na tarde de quinta-feira, uma roda de conversa com os atores envolvidos na prevenção às drogas. O evento, aberto pelo presidente da Casa de Leis, o vereador Luiz Rossini, fez parte do Junho Branco, mês em que ocorre o Dia Internacional de Combate às Drogas. O objetivo do encontro foi reunir órgãos e entidades no plenário do Legislativo para trocar conhecimento e debater sobre as ações já realizadas ou que ainda serão feitas na área. Eu achei super interessante quando chegou a proposta do Conselho realizar em forma de roda de conversa esse evento que marca a Semana de Prevenção às Drogas do município, para dar visibilidade, permitir que as entidades, instituições possam falar um pouco das atividades que desenvolvem, das ações que desenvolvem, principalmente na área de prevenção. A partir dessas discussões, certamente sairão propostas, sugestões de aprimoramento das ações de política públicas que já vêm sendo desenvolvidas no município de Campinas. Também participaram do encontro os vereadores Nelson Osseri, presidente da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, e a vereadora Paola Miguel, presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Eu acho que a gente está num caminho correto quando a gente fala disso e ocupando esse espaço da Câmara, pedir a ajuda de vocês também para a gente conseguir pensar cada vez mais em políticas públicas de redução de danos. A gente tem uma atuação importante com o Cândido Ferreira também, com os CAPs fazendo visitas, a gente destinou emendas e a gente gostaria de poder que Campinas virasse uma referência na prevenção. Essa comissão ela vem tratando vários assuntos e o primeiro tema que nós tratamos aqui nesse semestre foi legislação sobre dependência química, internação compulsória.
Falamos também sobre aprendizagem criativa, inteligência emocional e projeto de vida, uma estratégia de prevenção às drogas. E também as drogas mais a violência doméstica. E, por fim, mecanismo de dependência química e os riscos canabinoides sintéticos. Durante todo o mês de junho, a Câmara organizou palestras e conversas sobre a importância das pessoas se conscientizarem a respeito dos riscos e das consequências do uso de drogas. Segundo a psiquiatra da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o consumo tem aumentado ano a ano. Países mais ou menos vulneráveis têm taxas semelhantes de uso de drogas, né? Então, não está livre na Dinamarca, não está livre então, a questão não é apenas vulnerabilidade. A gente, ano a ano, tem taxas de uso de substâncias aumentadas. Para a presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes, a prevenção começa pela divulgação das informações e com o fortalecimento de parcerias. Eu acredito que a partir dessa roda de conversa, né, com a aproximação desses órgãos e entidades e as pastas da prefeitura, a gente vai poder construir melhor, né, as ações de prevenção. O apoiador institucional do Distrito de Saúde Sul, da Secretaria Municipal de Saúde, acredita que outras áreas, além da saúde, têm papel fundamental no trabalho de prevenção às drogas. O quanto que os serviços do esporte, da assistência social, trazem outra camada de proteção para o sujeito, para a sociedade, para as famílias, que essa outra camada também é mais um dos fatores. O quanto que a escola é um espaço também de proteção, também de cuidado. Eu acho que isso que a gente tem que refletir, porque senão a gente fica estabelecendo metas que não serão atingidas e com a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa quando a gente não está. Então, eu acho que a nossa tarefa como Comem vai ser achar um foco, a minha opinião é que seja bastante específico, porque eu acho que o foco amplo demais não tem trazido, a gente não conseguiu, nenhum país que tenha feito uma estratégia de prevenção que seja inequivocamente ótima para todo mundo. A gente consegue países que conseguem êxitos quando eles elencam problemas a serem detalhados. Aí sim, a gente conseguiu fazer a diferença em alguns países. Talvez seja isso que a gente tem que pensar no nosso pequeno país, Campinas, aqui. Eu acho que a gente tem muita gente disposta, disponível, muita gente capaz. Eu acho que dá para fazer um programa muito bonito no município, porque tem muita gente bacana, mas a gente vai ter que, eu acho que é o nosso foco agora para o segundo semestre, definir a nossa estratégia. Olha só, e durante o intervalo da 40ª reunião ordinária, alguns vereadores receberam os trabalhadores da Fundação Casa. Eles vieram em busca de apoio para resolver questões do dissídio da categoria. Desde o começo do mês de maio, funcionários da Fundação Casa iniciaram uma greve por não chegarem a um acordo com o governo do estado sobre o reajuste salarial. Representantes do movimento estiveram na Câmara para pedir apoio aos vereadores sobre a causa. Erivelton Luiz, presidente do Sindicato da Socioeducação de São Paulo, falou sobre a reivindicação. Nós viemos buscar o apoio do Poder Legislativo aí, tentar fazer uma negociação com o governador do estado de São Paulo, o qual hoje a nossa reivindicação é a falta de segurança de trabalho e o nosso plano de cargo e salário que está sem aumento desde 2017. E com isso vem atrapalhando tudo, né? A falta de segurança no trabalho é a pior, né? Em Campinas nós tivemos rebeliões, várias rebeliões, inclusive na Casa Maestro, fuga na Casa Andorinhas, por falta de funcionários. E várias fugas também de CAPES, tudo porque não tem o número correto de servidores para estar acompanhando. E isso atrapalha muito o sistema socioeducativo na nossa região. A reunião foi muito importante, o qual os parlamentares vão contribuir com a gente, aprovando a moção, né, a qual será encaminhado para o governador Tarcísio,
e ele dará a resposta sobre o que ele pode fazer ou não e se ele tem condições de reabrir a nossa negociação. Além do presidente da Casa, vereador Luiz Rossini, os parlamentares Arnaldo Salvetti, Paola Miguel, Guida Calisto, Paulo Búfalo, Gustavo Peta, Cecílio Santos, Major Jaime e Mariana Conte receberam os trabalhadores e se colocaram à disposição. Mariana Conte deu mais detalhes sobre o assunto. Na verdade, a gente teve a representação aqui do sindicato e dos grevistas do sistema socioeducativo da Fundação Casa. São trabalhadores e trabalhadoras que estão em greve há mais de 30 dias, reivindicando reajuste salarial, condições de trabalho, contratação de servidores, porque o sistema socioeducativo está operando com um quadro muito reduzido de trabalhadores. Isso coloca em risco os próprios adolescentes que estão, né, no sistema socioeducativo e coloca em risco os próprios trabalhadores, muito caso de adoecimento, de depressão, uso contínuo de remédios, enfim. Então, a reivindicação é principalmente para o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, para que atenda às reivindicações de reajuste salarial, de condições de trabalho e de abertura de concurso público para a reposição desse quadro funcional. Os trabalhadores encontraram na Câmara uma forma de fortalecer sua luta perante o governo do estado. Eles estiveram aqui na Câmara pedindo apoio dos vereadores como uma forma de dar visibilidade. Eu acho que é importante, embora não seja da competência administrativa do município, é um serviço que está no município de Campinas, são trabalhadores aqui do município de Campinas, que atendem adolescentes também do município de Campinas, mas atende adolescentes de outras cidades da região também. Mas então eles estiveram aqui para, digamos assim, pedir esse apoio político. Nós apresentamos uma moção que vai a voto na sessão hoje e que teve um amplo apoio aí da maioria dos vereadores. Então eu acho que foi importante aqui para uma forma de dar visibilidade e também dessa casa olhar para esse trabalho tão fundamental que é o trabalho de educar adolescentes menores infratores, né? Além de uma moção, os legisladores se comprometeram em articular com outros parlamentares. E também da busca em relação a deputados, pessoas ali, né, relações na Assembleia Legislativa. A moção nós vamos encaminhar para o governo do estado, para a Assembleia Legislativa, para todos os órgãos, né, para que a gente também já seja, digamos assim, uma visibilidade a mais. E também foi discutido aqui também no Parlamento Metropolitano, que o Parlamento trazer essa pauta, essa discussão e esse apoio também para o Parlamento Metropolitano, que congrega cidades, que afinal, né, é um sistema estadual que tem em várias cidades também. Então, eu entendo que foi muito importante a presença desses trabalhadores aqui. Meio-dia, mais 53 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Por falar em moção, o vereador Cecílio Santos protocolou uma porque ele está preocupado com a educação. É importante a gente salientar que a moção é um documento quando o vereador precisa acionar outros órgãos de governo sem ser o do governo municipal. A moção, quando ela é aprovada na Câmara, ela representa a opinião do Legislativo campineiro acerca de um tema. E esta que foi protocolada e aprovada aqui na Câmara, de autoria do vereador Cecílio Santos, apela ao governador do estado de São Paulo para que dê celeridade na contratação de agentes de organização escolar para repor o déficit de quadro de funcionários que atuam nessa função nas escolas estaduais. De acordo com o vereador Cecílio Santos, a moção foi protocolada ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, porque as escolas estaduais estão com um grande déficit de agentes de organização escolar. Onde deveriam ter 9 agentes, estão trabalhando com apenas 3. Nós fomos procurados pelos pais de algumas escolas relatando essa dificuldade nos agentes de organização escolar, que são aqueles profissionais que auxiliam os professores na hora do intervalo, na organização mesmo, né, dos trabalhos na escola. Existe um déficit muito grande de trabalhadores. Só para citar um exemplo, nós tivemos na escola São Judas Tadeu, ali na região do Campo Grande, que deveriam ter 9 trabalhadores em cada turno. Eles estão trabalhando com 3 profissionais. Então, existe uma defasagem muito grande e isso compromete a qualidade do ensino, a qualidade do trabalho ali na escola. Então, o parlamentar pede que seja ampliado o número de contratações
e mais agilidade para resolver essa situação. Então, o que a gente está solicitando ao governador? Que dê celeridade. Ele já deflagrou um processo seletivo de contratação desses profissionais, mas isso vem se arrastando e mesmo com esse processo seletivo, a informação que a gente obteve é que pelo número de profissionais que serão contratados não cobre o déficit estabelecido. Portanto, a gente pede celeridade na contratação, mas também que amplie o número de profissionais a serem contratados para que possam, então, as escolas terem esses trabalhadores e poder atender a população com tranquilidade. Bom, Mirna Abreu, fim do primeiro semestre aqui no Legislativo. Hora de nós repercutirmos, então, o balanço das comissões, como foram os trabalhos realizados até aqui. E hoje a gente vai falar da Comissão de Cultura aqui da Câmara Municipal de Campinas, que é uma comissão permanente da casa, presidida pelo vereador Igor Diego e que fala agora do que foi esse primeiro semestre e das expectativas para o segundo semestre. Confira. A Comissão Permanente de Cultura realizou 5 encontros na Câmara Municipal de Campinas, sob a presidência do vereador Igor Diego e dos membros Paulo Búfalo, Marrom Cunha, Otto Alejandro e Paola Miguel, para discutir sobre os preparativos e análise final do Carnaval de 2023, com a finalidade de buscar melhorias para os planos futuros para essa celebração. A gente, logo no início do ano, viemos trazendo para o plenário, junto com a secretária e também a sociedade civil organizada, a questão do carnaval. Após a pandemia, então foi o primeiro carnaval que a cidade poderia proporcionar, qual seria a metodologia, o investimento e graças a Deus, tivemos realmente um carnaval aqui na cidade muito bem organizado, sem grandes índices de violência, que foi um exemplo a ser seguido para os próximos. Um dos objetivos da comissão é a democratização cultural, ampliando políticas públicas para que a população de Campinas tenha mais acesso através de oficinas culturais. Nós tivemos a secretária Alexandra Caprioli também, junto com o diretor, falando sobre o edital de credenciamento das oficinas culturais. A oficina cultural é um programa novo onde a gente potencializa pessoas que têm dons culturais na periferia, que ele possa receber um recurso da prefeitura para ali no território mesmo poder ensinar, né, dar essas oficinas para outras pessoas. E nós abrimos o edital aqui em Campinas e a comissão está acompanhando. Durante os encontros da comissão, também foram debatidas as emendas parlamentares e os recursos destinados à Secretaria de Cultura. Foi a quarta secretaria, a quarta que mais recebeu emendas nossas aqui dos vereadores da casa. Então nós discutimos como que a secretária pretende utilizar esses recursos e também os recursos recebidos pela lei Paulo Gustavo, né? É uma lei federal que Campinas, com as emendas mais a lei, chega aproximadamente a 15 milhões de reais. Então nós discutimos como que esses dinheiros serão aplicados democraticamente no município. E por fim, a última reunião que aconteceu recentemente, ainda neste mês, foi uma reunião para a gente abordar o plano cultural municipal. Então, como que esse plano é feito pelos conselheiros ali, feito também com os técnicos da cultura, como que eles vão abranger a cidade como um todo, né? Então, foi mais de 100 itens apresentados que o plano prevê. É importante dar publicidade nesses itens para que a população de Campinas saiba as metas, né, a ser alcançadas e nós, vereadores possamos cobrar e acompanhar. O parlamentar já adiantou os trabalhos para o próximo semestre. A perspectiva é a gente conseguir trazer inovação junto à periferia de Campinas. Já conversamos com a secretaria, né, e os técnicos para que a gente faça a festa dos distritos, distrito do Campo Grande e Ouro Verde, que nós consigamos descentralizar os eventos, que por muitas vezes é feita mais aqui na região central, Taquaral ali, que a gente consigamos levar também principalmente a nossa orquestra sinfônica para os territórios, que a gente consiga incluir a orquestra, que é um patrimônio da nossa cidade de Campinas, reconhecido mundialmente,
que eles possam ir também nos territórios da cidade. Então, esse é os nossos objetivos, é traçar metas e planos que a comissão possa cobrar da Secretaria e acompanhar essa descentralização dos recursos. E a gente lembra aqui que foi uma área muito afetada, né, Mirna, por conta da pandemia da Covid-19. Então a gente vê essa retomada da cultura no nosso município. E como o vereador Igor Diego mencionou, quando a gente olha as emendas impositivas, a Secretaria de Cultura foi a quarta que mais recebeu recursos vindos dessas emendas protocoladas pelos parlamentares. E com essas propostas, como o vereador coloca, descentralização das festas dos distritos do Campo Grande e Ouro Verde, que se transformaram em distrito lá em 2015. Temos ainda essa proposta de que a Orquestra Sinfônica vá para as diversas regiões da cidade, tudo que deve acontecer ainda esse ano. Isso, algo muito importante para o nosso município, que a gente segue acompanhando, então, este trabalho do vereador à frente da comissão. Mirna, por falar em comissão, a de administração pública se reuniu no finalzinho do mês de junho. Sim, porque, olha, para que as propostas continuem tramitando na Câmara, elas precisam antes passar pelas comissões. A Comissão de Constituição e Legalidade, que é a primeira que analisa mais de 90% dos projetos, e também as de mérito. E a de administração pública analisou na última semana 4 projetos que tramitam na casa. Presidida pelo vereador Fernando Mendes e com a participação dos vereadores Jorge Schneider e Eduardo Magoga, os vereadores deram parecer favorável ao substitutivo total ao projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Felipe Marquesi, sobre a instituição do Sistema Colaborativo de Segurança e Monitoramento no município de Campinas. O vereador Eduardo Magoga, como vota? Eu sigo o relator, voto favorável. Eu também voto favorável, seguindo o relator, e com o parecer favorável também do vereador Jorge Schneider, 3 votos, está aprovado. O item 2 foi o projeto de lei ordinária de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui a política municipal de incentivo à floricultura de qualidade. Eu acompanho o relator votando favorável e pergunto ao vereador Eduardo Magoga como vota. Senhor presidente, também acompanho o relator, meu voto é favorável. Com 3 votos também esse projeto está aprovado. O terceiro item discutido foi o projeto de lei complementar de autoria do vereador Eduardo Magoga e outros vereadores sobre a instalação de área para descanso e refeição e de banheiros para uso de motoristas e fiscais das empresas do transporte coletivo municipal nos pontos finais das linhas de ônibus. Eu irei acompanhar aqui o relator e pergunto ao vereador proponente Eduardo Magoga como vota. Também voto favorável, sigo o nosso relator. Com 3 votos também está aprovado. E por último, os parlamentares deram o parecer ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Edson Ribeiro sobre a fixação em vias públicas e outros locais designados de placas indicativas de alto risco de acidente de trânsito. Eu pergunto ao vereador Jorge Schneider como vota. Eu acompanho o relator, pois nós não podemos, segundo o CONTRAN, criarmos placas ou criarmos sinalizações que não condizem com aquilo que vem do poder público federal. Vereador Eduardo Magoga, como vota? Também sigo o relator, ainda mais depois da explicação do vereador, muita experiência na nossa casa, Jorge Schneider, então acompanho o voto contrário. Eu também acompanho a relatoria contrária e com 4 votos, então, o relator e mais 3 votos, esse projeto vai ser arquivado, não. Ele segue, porém, ele foi dispensado aqui, né? Foi reprovado aqui na nossa sessão. Tá certo, Mirna Abreu, a gente acompanha então, 3 projetos tiveram parecer favorável e um projeto teve o parecer negado. Esses que tiveram favorável, eles continuam tramitando pelo Legislativo. Isso, a gente lembra que esta fase são as comissões de mérito, ou seja, os projetos já foram aprovados em primeira discussão, as comissões de mérito fazem a análise, se o parecer for favorável, passam pelas outras, se for contrário, ainda precisa também do parecer das outras comissões de mérito
para efetivamente o projeto ser arquivado ou não, o que deve acontecer ainda no próximo semestre. Aquelas que receberam parecer favorável de todas as comissões já estarão aptas para a pauta de votação. Mirna Abreu, a gente já fez aqui balanço da Comissão de Cultura, mostramos a reunião da Comissão de Administração Pública e agora a gente fala sobre uma frente parlamentar. É importante a gente salientar que as frentes parlamentares começaram no ano passado, após aí uma resolução da Câmara, que é uma atividade em que é permitida a participação de vereadores, de representantes de outros órgãos e também da sociedade civil. E essa frente parlamentar que foi proposta pelo vereador Jorge Schneider realizou uma primeira reunião na última semana. Ela trata de ser uma frente parlamentar que vai discutir a questão do aborto. A Frente Parlamentar contra o Aborto da Câmara Municipal de Campinas realizou seu primeiro encontro com representantes da sociedade civil e lideranças de comunidades religiosas, presidida pelo vereador Jorge Schneider, com o objetivo de lutar contra a descriminalização do aborto e promover a defesa da vida em todas suas etapas. O aborto é um tema em que nós temos que estar atentos, nós brasileiros, que acreditamos na nossa Constituição, nós brasileiros que acreditamos na vontade de Deus, nós brasileiros que queremos um Brasil cada vez melhor, com ordem e progresso, e nós temos que estar atentos. Atentos porque existe sempre um movimento de um falso liberalismo da vida, um falso liberalismo dos direitos, que infringe, inclusive, a nossa Constituição brasileira e também a nossa Constituição moral, daquilo que nós acreditamos que seja a defesa da vida. Então, nós teremos essa frente parlamentar, ela é formada pela Casa, pelos vereadores, mas também por pessoas da sociedade civil que acreditam que nós podemos ter um Brasil melhor e um Brasil com o direito mais amplo à defesa da vida. Durante a reunião, foram discutidas as próximas ações do grupo, que tem como finalidade propor avanços na legislação em relação à defesa da vida. Onde eu puder opinar, onde tiver espaço para eu opinar, eu levar a semente da verdade, da transparência e da vida, eu vou levar. Por isso eu peço para vocês, nós estamos formando essa frente para que todos possam estar atentos. Tudo aquilo que vocês verem que for diferente, nós vamos fazer esse contato. Leiam a página tal do jornal tal. Printa as coisas que vocês verem e nós vamos desenvolvendo esses nossos assuntos. Diante de tantos debates importantes que a frente pretende trazer aqui, qual será o maior desafio? O nosso maior desafio é mostrar à população que depende de nós apenas. Não depende do governo, não depende de ninguém. É nós dizermos sim à vida e não ao aborto. Porque o aborto é uma forma velada de crime. É um crime que nós não podemos aceitar. E nesse momento, se nós nos omitirmos, nós vamos estar sendo cúmplices. E isso eu não quero ser. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo, e a nossa tabelinha, então, foi iniciada durante todo este mês de julho. Tá certo, então, começamos hoje e amanhã tem mais, eu volto aqui com as notícias da Metrópole e também as notícias do Legislativo. Até mais, Gabriel. Até mais, então, Mirna.